Fala pessoal, o canal O Outro Lado vai falar um pouco sobre coronavírus. Covid-19, lembrando que essas informações foi tirado do site sanarmed.com. Então confira aqui no canal. Solta a vinheta. Origem do coronavírus. Os primeiros casos do coronavírus, Covid-19, tiveram origem no mercado de frutos do mar da cidade de Wuhan, localizada na China. As primeiras ocorrências foram relatadas na virada do ano 31 de dezembro de 2020. A incidência aumentou de maneira exponencial nas primeiras semanas. Acredita-se que o vírus SARS-CoV-2 possua como hospedeiros determinadas espécies de morcegos e o pangolim, um animal consumido como alimento exótico em algumas regiões da China. O período de incubação varia entre 4 a 14 dias, sendo que ainda é cedo para afirmarmos que o vírus só é transmitido por indivíduos sintomáticos. A taxa de transmissão do vírus é de 2,75, isso quer dizer que uma pessoa infectada transmite, em média, para outros 2,75 indivíduos. A doença possui uma letalidade global de 3,4%, aumentando de acordo com a idade da pessoa acometida e com as comorbidades presentes. Os pacientes portadores de doenças crônicas, que representam em torno de 25 a 50% dos pacientes infectados, apresentam maiores taxas de mortalidade, como a seguir: câncer, 5,6%, hipertensão, 6%, doença respiratória crônica, 6,3%, diabetes, 7,3%, doença cardiovascular, DCV, 10,5%. Figura 1. Pulmões de um chinês de 44 anos que morreu por conta da doença. Os relatos iniciais da infecção caracterizaram o quadro como uma pneumonia de origem desconhecida, sendo que no início muitos pacientes foram tratados para pneumonia, porém não houve sucesso com a implementação da terapia antibiótica usual. Os primeiros casos apresentaram opacificação mal definida na radiografia de tórax, bilateral e periférica na maioria das vezes, e na TC apresentou-se com um padrão em vidro fosco e zonas de mosaico. Hoje sabemos que cerca de 59% dos pacientes apresentam alterações no exame de imagem, ou seja, exame de imagem sem alterações não é fator de exclusão. O paciente acometido pelo Covid-19 apresenta, quando sintomático, os seguintes sintomas: tosse, 65 a 80%. Febre, 45 a 85%. Dispneia, 30 a 40%. Sintomas gastrointestinais, 10%. É válido citar que, por ser uma doença nova, ainda não sabemos ao certo todas as suas formas de apresentação. Diagnóstico do coronavírus. Os casos suspeitos de Covid-19 são aqueles em que os pacientes apresentam-se com sintomas relatados acima e que tenha viajado, entrado em contato com alguém com diagnóstico confirmado ou sejam residentes de lugares com registros da doença. O diagnóstico definitivo é realizado através da técnica de RT-PCR com uma amostra colhida da orofaringe do paciente, sendo que todo paciente com suspeita de infecção pelo coronavírus deverá ter o seu caso notificado para o órgão sanitário responsável. É importante destacar que 70 a 80% dos indivíduos infectados são assintomáticos. E para aqueles pacientes com sintomas leves, o indicado é que mantenham-se em isolamento residencial e o serviço de saúde só deverá ser procurado em casos em que haja dificuldade respiratória ou na vigência de comorbidades importantes. Entre 10 a 15% dos pacientes acometidos necessitarão de um leito de terapia intensiva, sendo que o principal alerta para um mau prognóstico são os sinais de insuficiência respiratória aguda. Nesse caso específico, a obtenção de uma via aérea avançada não deve ser postergada. É importante lembrar que a intubação orotraqueal deve ser realizada com equipamento de proteção individual adequado, pois o procedimento possui alta capacidade de aerosolização. Idade avançada e comorbidades associadas também são variáveis que indicam um prognóstico adverso. De todo modo, é importante que nos pacientes que evoluam para uma condição crítica que as medidas de controle não tenham a sua implementação adiada. Os pacientes internados em unidade de terapia intensiva, UTI, devem ser isolados em leitos apropriados e submetidos às medidas de vigilância padrão.
Segue abaixo um fluxograma para orientá-los em relação à instituição da oxigenoterapia. Oxigenoterapia na suspeita de coronavírus. Prevenção do coronavírus. O isolamento social é a melhor medida que podemos adotar nesse momento. Como foi supracitado, o vírus possui uma alta taxa de transmissão e grande parte dos portadores são assintomáticos. Embora a taxa de mortalidade seja relativamente baixa entre os jovens e jovens adultos, 0,2%, a infecção pode ser fatal nas populações de risco. O uso de máscaras somente está indicado para pacientes infectados, sintomáticos, seus cuidadores e profissionais de saúde, sendo que máscaras que protejam contra a gotícula são eficazes na maioria dos casos, exceto durante procedimentos que promovam a aerosolização. Atualmente não há indicação para o uso de máscaras por pessoas saudáveis. A lavagem constante das mãos com água e sabão e o uso do álcool gel, líquido a 70% é uma medida que possui grande eficácia na prevenção contra o coronavírus. O que podemos esperar? Atualmente o cenário mundial é preocupante e há uma grande incerteza sobre o futuro da pandemia. O que é certo afirmar mediante o cenário atual é que devemos conter o avanço dos casos no país antes que a demanda sufoque os serviços de saúde. Devido à alta capacidade de transmissão, é seguro informar que uma hora ou outra a maioria da população terá contato com o vírus, porém é necessário que logo nesse primeiro momento medidas individuais e coletivas sejam adotadas de forma massiva pela população para que possamos controlar a epidemia antes que ela atinja o seu pico. Então, pessoal, esse resumo é para que não ficamos dispersos aos fatos. Compartilhe o vídeo para que todos fiquem informados sobre essa pandemia que, se não tomados os devidos cuidados, o mundo pode entrar em um caos. Então, se gostou do vídeo, deixe aquele like e se inscreva no canal. Canal Outro Lado.